Quero cumprimentá-las na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os versículos, ou refletir sobre os versículos 1 a 18, mas eu irei ler apenas o versículo 1. Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, e nós nos abrimos diante dela, rogando graça, rogando bênção, orando em nome de Jesus. Amém. Há um ditado que afirma assim: quem vê cara, não vê coração. Esse ditado fala sobre o fato de, às vezes, mascararmos algumas coisas. Numa sociedade hiperconectada como a nossa, onde a vida nas redes sociais nos dá a oportunidade de maquiar isso, pode-se correr o risco de ser uma pessoa nas redes sociais e outra no cotidiano. As redes sociais são tão importantes que as pessoas, elas se tornam muitas vezes dependentes de se atualizar o que está acontecendo, e aí ela precisa de olhar o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Instagram, porque ela precisa de estar atualizada sobre as coisas. Havia até uma música, que falava sobre ter conhecido uma garota, o nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder, quer dizer, ficou muito conhecida essa música. É falar da rede social. Agora, a maioria das vezes as pessoas representam felicidade na rede social, mas quando você se aproxima delas na vida real, são pessoas infelizes. Elas congelam pseudos momentos de felicidade. Então, às vezes está tudo ruim, fala, olha a selfie, a pessoa, ela precisa de passar uma imagem que é uma imagem de felicidade. Mas, porém, contudo, é só fachada, é só faz de conta. O objetivo é receber like, joinha. Eu preciso de joinha, e para ter joinha eu preciso de uma imagem de felicidade. Eu queria transportar isso para a nossa vida cristã. Na nossa vida cristã nós somos convidados a viver uma vida que exceda o legalismo, exceda a justiça legalista. E nós às vezes queremos manter a imagem de forma legalista, para que ninguém possa me acusar, mas lá no fundo aquilo não é real. Às vezes fake news é o que nós produzimos por onde nós passamos. Quando a gente olha para o texto do Sermão da Montanha, é possível a gente encontrar-se com algumas falas de Jesus. Em teologia do Novo Testamento, em exegese, nós chamamos de logias, falas de Jesus. Uma das falas de Jesus nesse bloco, conhecido como Sermão da Montanha, é o momento em que ele vai falar sobre a nossa vida de intimidade, nossa vida em que nós e Deus realmente sabemos da verdade. Por isso, neste mundo em que se busca muito reconhecimento, o like, o joinha, a pergunta que eu faço através do título do sermão é:
aplaudidos ou aprovados? O que desejamos ser? Aplaudidos ou aprovados? Há um ditado antigo que diz assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Jesus também usou outra figura de linguagem. Ele disse assim para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, ou seja, mantém apenas a aparência. Por isso, neste texto que eu proponho expor para vocês, eu gostaria de apresentar 3 disciplinas que Jesus nos ensina nestas logias. Uma primeira disciplina é a que se encontra dos versículos 2 ao versículo 4, quando ele fala sobre o dar esmolas. Nós temos dificuldade com esse termo dar esmolas. Então vamos imaginar a ação social, o trabalho de ajuda ao necessitado. Olha a estrutura do texto, ela está assim: quando deres esmola, depois, não façam como os hipócritas, depois, tu, porém, e aí termina com a seguinte declaração: teu pai que vem em secreto te recompensará. Viram a estrutura? Então o chamado é: toma cuidado para não fazer para receber likes. Toma cuidado para não fazer de faz de conta, onde o objetivo não é ajudar o outro, mas receber reconhecimento. Então é necessário ir para a intimidade. Faço porque senti-me tocado por Deus a auxiliar o outro. Uma segunda disciplina diz respeito à nossa vida de oração. Vejam os versículos que vão do 6 até o versículo 8, fala da oração. E olha a estrutura: e quando orardes, depois, não façam como os hipócritas, pois continua, tu, porém, e lá no final a mesma expressão, teu pai que vê em secreto te recompensará. A oração também é um momento de comunhão com Deus, e não um momento de exibição. Nossa espiritualidade, nossos atos de piedade não são para receber likes, são momentos de intimidade com Deus. Ele vem em secreto e é Ele quem reconhece e recompensa. A terceira disciplina que eu quero trazer diz respeito a olhar para dentro de nós. Fala sobre o jejum. E olha a estrutura dos versículos 16 a 18. Quando jejuardes. Depois vem, não faça como os hipócritas. Continua embaixo. Tu, porém, e aí termina com a mesma expressão, teu pai que vem em secreto te recompensará. O jejum é momento de introspecção, de autoavaliação, de intimidade. Às vezes as pessoas usam isso para exibir autoridade. Hoje eu estou em jejum. Uma vida sem jejum. Jejum é tempo de colocar-se diante de Deus. Ele que vê em secreto. Ele que recompensa. O Salmo 19 tem uma expressão que nos ajuda muito. É uma oração onde o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conta-se a história de um homem que tinha um terno preto. Ele colocava o terno preto de domingo e aí ele ia ajudar a esposa a arrumar o café da manhã, acordava os filhos com carinho
Ele ia para a igreja, era prestativo, ele era solidário, voltava, ajudava a fazer o almoço, a arrumar a cozinha. Ele à tarde ia distribuir folheto, participava do coral, ia para o culto. Um exemplo, segunda-feira, ele era caloteiro porque ele não pagava suas contas e se escondia dos cobradores. Terça-feira tinha um futebol, ele era o mais alterado e a pessoa que mais falava o que não vivia em quadra. Na quarta-feira era um dia especial de um grupinho de amigos deles que eles saíam para certas conversas. Quinta-feira, de novo, se escondia dos seus credores. Na sexta-feira tinha um happy hour da turminha e ele agia de uma forma que não era nada legal. Sábado ele saía com o grupo para jogar futebol e nada de exemplo, mas domingo ele colocava o terno preto. E se durante a semana ele não acordava os filhos com carinho, no domingo ele acordava com carinho. Se durante a semana ele era bruto, no domingo ele era uma pessoa soft, macia, carinhosa. Esse homem, no domingo santo, durante a semana, ele não tinha uma vida condizente. Domingo, terno preto, o resto da semana sem terno. Conta essa história, que ele morreu. O terno foi para o céu, mas ele foi para o inferno. Às vezes, a aparência nos faz viver de uma forma equivocada. É só aparência. O que nós necessitamos é de entender a expressão de Paulo de Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. De nada adiantar aplausos dos homens, likes e joinhas, se não tivermos a aprovação.